Gente, não é pra viver na nóia, mas entenda uma coisa. Parque de diversão, aonde tem criança concentrada, é ali que o pedófilo tá. Então tomem cuidado, é ali. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Mentoria. Estamos aqui indo para o 5º episódio do Podcast Mentoria, um podcast onde nós trazemos grandes mentores que fazem a diferença hoje no planeta, né? Então nós falamos aqui de tecnologia, de alta performance, de esporte. E hoje nós trouxemos uma pessoa que eu tenho extrema admiração. E eu vou dizer que de todos os convidados, é o convidado que eu conheço há mais tempo. Então eu vou até tirar aqui meu fone, porque eu quero aqui falar, eu vou falar um pouco sobre ele sem falar biografia, eu vou falar o que eu conheço. Olha só, eu vou chamar aqui um cara que eu estudei com ele no Conde de Itu, quando eu tinha 6 anos de idade. Cara, eu tava no pré, ele tava na primeira série, eu tava ali me alfabetizando, e tinham 3 caras que eram terríveis na escola, que eram assim os pestinhas, sabe? Os irmãos metralha, conhecidos como os irmãos metralha, que eram terríveis, eles quebravam tudo, eles faziam uma bagunça, que era um cara que era o mais novo e tinham 2 mais velhos que eram gêmeos. E é o Alemão Trima. E esse cara, conheci ele, ele tinha 7 anos na época. E depois eu acabei estudando com o Nando, que é o irmão dele, um dos gêmeos. Cara, eu quero dizer que depois de tanto tempo a gente aqui, acho que da minha história, mano, eu acho que você é a pessoa que eu conheço mais tempo na minha vida. E dificilmente vai vir um convidado que te conhece há mais tempo que eu, né? Prazer é meu estar aqui, eu também fiquei muito feliz com o convite. Falei pra toda a minha família. Você acabou de fazer uma selfie nossa pra mandar pra sua avó, né? A gente cresceu junto, a gente se formou junto, depois cada um teve a sua vida, mas a gente acabou se acompanhando através das redes sociais. A admiração é mútua pelo seu trabalho também. Por isso que quando você me convidou para vir para cá, eu não pisquei e tô aqui, maior prazer a gente bater esse papo. Que legal. Cara, e é muito legal porque a vida, ela dá voltas enormes, assim, né? Então, assim, a gente tinha um menino que era extremamente levado, que era o terror ali das professoras, né? E de repente virou um homem incrível e um super atleta. E hoje nós vamos falar aqui sobre a tua carreira, sobre tudo que você conquistou e principalmente sobre o propósito que você tem tido hoje, e a tua mensagem, né? Hoje você tem levado uma mensagem que salva vidas, né? Que transforma vidas. E a gente que tem filho, né? Eu tenho filho, você tem filho, a gente sabe quão importante é nos dias de hoje. Vamos entrar fundo. Cara, eu vou pedir pra gente, sem panos quentes, a gente vai hoje entrar, vamos falar do que precisa ser falado, porque o mundo precisa entender um pouco mais, e também os podres do esporte, que a gente sabe que tem muito. Então, Alemão Trima, uma salva de palmas! Tô muito feliz, Alemão Trima, cara, eram os irmãos do Montrima, cara, os caras eram terríveis, mano, eu vou falar pra você, cara, eu não tenho, você tem foto daquela época, mano? Poxa, devo ter uma ou duas, mas pouca coisa. Naquela época era muito difícil ter foto, assim, né? Mas era muito legal, assim, a gente foi. é, é, e mais legal, assim, a gente estudava no colégio e a minha avó morava no mesmo prédio da sua avó. Exato. E daí os meus pais separaram, minha mãe foi morar no prédio da minha avó e vocês também foram morar com a sua avó. E de repente a gente morava no mesmo prédio, estudava na mesma escola. Cara, e foi muito legal, mas, cara... E o legal, né, que essa escola já fechou, de vez em quando eu passo lá na frente com a minha filha, né, e falo algumas histórias, mas o legal é que Dona Vilma, né? Dona Vilma, grande Dona Vilma, puxou muito meu braço na época. Mas o legal é que a gente pôde estudar numa escola onde tinha um espaço verde, né, lá atrás, muito grande, onde a gente pôde correr, brincar, sem cuidado com isso, cuidado com aquilo, que hoje não tem mais, né? Difícil hoje em dia tá todo mundo dentro do apartamento, e a gente teve esse privilégio de estudar numa escola, A liberdade, onde a nossa brincadeira era empurrar pneu, lembra?
Tinha um monte de pneu lá que vocês vão fazer empurrar pneu, corrida de pneu. Eu perdi a quantidade de vezes que eu comi tatu-bola, mano. Exato, que ficava ali exato. caçando. Porque tinha uma baita área verde lá no fundo, louco, né? É muito legal. Fico muito feliz da gente se reconectar, né? A gente ficou muitos anos afastado, mas eu percebi que você teve uma ascensão profissional muito legal. E eu queria que você contasse um pouquinho pra galera sobre a tua vida, a tua carreira, como que você entrou no esporte, como que você fez essa ascensão aí, por onde você passou, os clubes, etc. Vamos aí. Renan, putz, bastante, hein? É isso aí. Pra mim, foi tudo muito natural. Na escola, eu já amava futebol. Já era uma coisa que, minha brincadeira, se tivesse uma bola, se tivesse oportunidade, eu já tava ali jogando, chutando. Eu já me destacava ali um pouquinho na escola, isso com 6, 7 anos de idade. Meu pai foi goleiro de futebol. Meu pai, na época que eu era criança, jogava muito na várzea. Então, todo final de semana eu tava olhando meu pai jogando. Eu cresci vendo, estando perto do futebol. Finais de semana eu ia pro Clube Atlético Indiano. Você conhece? Conheço. Que é um clube muito tradicional, era muito tradicional de São Paulo, onde o futebol era muito forte. E eu cresci ali. Não lembro de quando eu escolhi ser goleiro, por causa do meu pai. Fui indo, brincando de futebol, levando a sério às vezes, mas como uma brincadeira. Até que um dia, com 12 anos, o meu pai falou, poxa, arrumei um teste pra você no São Paulo. Só que eu já me destacava no Indiano já. Eu já tinha um destaque já como goleiro lá. E aí fui no São Paulo, fiz o teste, passei, mas não quis ficar. Passado uma semana, não quis ficar no São Paulo. Foi lá no Morumbi, a gente foi no Morumbi, depois foi para outro lugar que eu não lembro. E eu achei aquilo muito pesado. Aqueles meninos já maiores que eu, já com peso maior, sabe? Em relação eu era muito mais menino do que eles, muito mais brincadeira e eles levando muito mais a sério. Deixa eu só fazer um parênteses antes. Qual que é a decisão, assim, de ser um goleiro, né? Porque a percepção que a gente tem é que, tipo assim, o goleiro sempre, quando a gente vai pensar no futebol, a galera quer ser um atacante, quer ser uma pessoa que tá ali fazendo gol, que vai receber a comemoração. E de um tempo pra cá, a gente viu que vários goleiros começaram a se destacar no futebol, né? Depois do Rogério Ceni, a gente teve ali vários goleiros na história, né? Tafarel, que receberam... Sendo protagonistas, né? Mas na escola, sempre foi assim, o goleiro é sempre assim, aquele cara, o último a ser chamado, então fica no gol aí você. Exato. Qual que é a decisão, assim, de uma pessoa falar assim, cara, eu quero ser goleiro, é isso que eu gosto, como que... Então, eu acredito, eu posso falar por mim, eu acho que ninguém escolhe ser goleiro. Eu tenho o meu rosto quebrado, né, maxilar algumas vezes, testa, costela quebrada, muito chute na cara, muita joelhada. Por quê? Porque aonde o pessoal vai com o pé, nós vamos com o rosto, com o braço. Então, escolher outra coisa, normalmente o goleiro, né, como regra, não é o que mais ganha no time. Quem mais ganha é o atacante que tá fazendo o gol. Você tira alguns, Rogério Ceni e companhia, sim, mas o normal, o goleiro não vai ser o maior salário do time, ele tá ali contra a alegria do futebol, ele é o que mais treina, Renan, ele é e o treino do goleiro é o mais sacrificante, porque você cai no chão, são 800 quedas por treino, mais ou menos. O que eu quero dizer é que... E pulos, né, intermináveis, né? Não, assim, muito agressivo o treino do goleiro. O treino do goleiro é parecido muito com o do futebol americano, muito com... Quando me falaram, poxa, vamos fazer crossfit, é pesado, hein? E eu tinha acabado de jogar futebol. Vocês não fizeram treinamento de goleiro. Então ninguém em sã consciência vai escolher ser goleiro. Isso que você nasce goleiro. Por mais que meu pai fosse goleiro, pra mim foi muito mais, deixa eu fazer igual ao meu pai. Mas a hora que eu coloquei a luva, eu não lembro desse dia que eu coloquei a luva a primeira vez e falei assim, vou ser goleiro. Não tive essa escolha. Então foi muito natural pra mim. E é o que eu falei, o goleiro é a roupa diferente, ele pensa diferente, ele lê o jogo diferente. Normalmente o goleiro no time, ele é o mais responsável, tanto dentro como fora de campo, porque você tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Poxa, eu já tomei um frango com 35 mil pessoas no estádio.
E o estádio me chamando de frangueiro. É o maior vilão, e, assim, você pode até ser o maior herói em alguns momentos, mas sempre a galera vai olhar sempre o maior vilão, né? É uma Se você tá, é uma responsabilidade responsabilidade. muito grande. É igual o cara perder o pênalti na final do campeonato. Só que o goleiro convive com isso todos os jogos. Então, assim, eu amo ser goleiro. Até hoje eu jogo no São Paulo, no Master de São Paulo. E não foi uma escolha. Eu nasci goleiro, não lembro quando. Ainda bem, né? Porque se fosse na linha, eu não sei se eu ia ser jogador. Não tenho habilidade pra isso. E daí me conta, daí você chegou, né? Eu fui no São Paulo. Conheceu os meninos. Fui no São Paulo, tomei aquele choque e falei, pai, não é isso não quero. Meu pai me respeitou. Pô, você tem certeza, filho? Tenho. Ligou lá pra pessoa lá, falou, olha, ele não quer mais ir. E passado 2 anos, eu fui pedir pra ele. Eu já com 14, e eu tinha feito uma excursão com o indiano pra Europa, pra Escandinávia, que é conhecida essa excursão de alguns torneios e tal. E eu com 14 anos fui pedir pra ele, poxa, pai, eu quero fazer um teste num clube. E eles têm certeza? Tenho. E conseguimos a Portuguesa pra ir. E eu fui, fiz o teste. Renan, eu vinha de uma situação, nossa, eu acredito que era muito parecida, que era uma família de classe média, onde a gente não tinha nada em excesso e nada faltando em excesso. Era justo, a gente tinha uma vida justa, né? A gente comia bem, estudava em escolas ok, boas, não era escola de rico, nada. Então tinha uma realidade que pra mim era o normal aquilo. E de repente eu fui fazer o teste na Portuguesa, passei. E com 14 anos encontrei uma realidade ali, naqueles meninos, quase crianças ainda, de 13 para 14 anos, completamente diferente da minha. Né? Eu, por exemplo, nunca tinha pegado metrô, nunca tinha pegado ônibus. Mas ali você tá dizendo realidade no sentido de pobreza. Cara, não só. De escassez. Por exemplo, crianças com 13, 14 anos de idade que não viam os pais há 2, 3 anos. Porque foram na Portuguesa, ficaram. Os pais, um exemplo, são da Bahia ou do norte do país. E na época não tinha dinheiro para ir ver. E estavam ali sozinhos já há 2 anos. Então, assim, não tem como não amadurecer. E quem que... São mini adultos, né? E quem que cria? Eles vão sendo doutrinados e criados mediante a situação que está acontecendo. Então eu me deparei com meninos ali que já tinham uma carga de vida muito maior do que a minha. E eu dei um azar também que eu cheguei no meu primeiro dia, era para eu ter ido de metrô, meu pai tinha feito todo o itinerário para mim, bem Nutelinha mesmo eu, né? Apesar de não ser, mas sabe, ó filho, você pega o metrô aqui, fez um mapinha para mim e tudo. Só que a gente se atrasou no trânsito, ele, vou ter que te levar. E ele foi me levar. Na época, meu pai tinha um bom carro bem legal mesmo. E ele entrou na Portuguesa com o carro e me deixou na porta do vestiário. O que pra mim era normal, o carro do meu pai era igual o carro do amigo do meu pai, igual amigo do meu pai, não era... É realidade, né? Pra aqueles meninos que estavam ali, o carro do meu pai parou e eu desci, tá descendo tá vindo um rico aqui. O Playboy. Um Playboy, que foi como eu fui conhecido durante muito tempo, por causa desse dia. E eu fiquei no teste, mas abriram a minha mochila nas 2 semanas seguintes. Então, assim, me roubaram o quê? Desodorante, shampoo, toalha. Todo dia eu assumia alguma coisa minha. Até que teve um dia que eu parei de levar. Não levava shampoo, não levava nada. Até que eu comecei a pegar amizade com o pessoal e fui ficando. E aí fiquei na Portuguesa 9 anos. Foram 9 anos da minha vida que todos os dias eu saía. Dos 14 aos 25, né? 25, não, 24, 23, né? 23, E assim, todos os dias, faça chuva, faça sol, eu saía da zona sul de São Paulo, ali da região do Borba Gato, pegava um ônibus, pegava um metrô, pegava mais um ônibus, chegava na Portuguesa 8h30 da manhã. Mas qual que era você estava na Portuguesa, você jogava no sub... Eu entrei no infantil, antes não tinha sub, né? Era infantil, juvenil e júnior. Tá. Era 1 ano de infantil, 2 de juvenil e 3 de júnior. Tá. Hoje que mudou o nome das categorias. Eu entrei no infantil. Tá. E eu não sei se eu Você tivesse... foi pro profissional na Portuguesa? Sim, fiquei 3 anos profissional, como terceiro goleiro. Não tive oportunidade lá. Eu não sei se pensando hoje, se eu tivesse sido reprovado no teste
ou tivesse sido mandado embora da Portuguesa, eu não sei se eu seria jogador de futebol. Eu não sei se eu iria para outro clube. Sim. Porque o que aconteceu na minha vida foi muito natural. Eu entrei para fazer um teste sem muita pretensão e fui ficando. E o fato de eu ficar, Renan, foi mostrando para mim mesmo, pô, acho que eu sou bom. Pô, cara, eu sou bom. Aí vinha a lista de dispensa. E aí entra uma coisa. Lista de dispensa com 14 anos de idade. Como é que o menino lida com isso? Nossa, uma rejeição total, né? Junto com o abandono, a família já abandonou, já... Você entende como é frustrante pro menino isso? E aí vinha a lista de dispensa. E eu fui ficando. E aí chegou um momento que, poxa, você vai ter que mudar de escola, vai ter que estudar à noite. Você já vai para uma escola que já não é tão puxada. E aí foi uma conversa com meus pais. Tive que abrir mão também de uma parte da minha vida de estudo. Foi uma decisão. E fui ficando, e fui me dedicando, e fui entendendo o meu papel ali. E eu fui vendo, por exemplo, que eu não era tão alto para ser goleiro. Né? Os goleiros normalmente, na minha época, já tinham uma altura aí de 1,98m, 1,98m não, 1,90m, 98 é hoje. Eu tenho 1,85m e eu demorei para dar esse pichão. Eu já fui desenvolvendo na minha cabeça, eu não sou tão alto, eu sei que eu sou bom. O que eu posso fazer para suprir? Então eu acabei que eu sempre fui capitão dos times em todas as categorias, e isso me deu um destaque muito grande. Nossa. Então chegava goleiros lá de muito maiores do que eu, muito mais desenvolvidos fisicamente do que eu, mas não jogavam no meu lugar. Porque eu acabei que eu fui entendendo também, ao abrir mão da minha vida pessoal como adolescente, cara, eu não posso estar abrindo mão da minha adolescência e entregando aqui no futebol qualquer coisa. Então, o que eu preciso fazer para suprir minha altura? Então, eu comecei a treinar mais do que os outros, para poder ser mais rápido do que os goleiros grandes. Então, eles em um passo estavam lá, eu tinha que às vezes dar 1,5. Só que eu dava 1,5 bem mais rápido do que aquele um deles. Então, na minha cabeça, eu fui desenvolvendo isso na minha base, para eu poder ser jogador de futebol profissional. E lembrando, Renan, que é mais fácil você entrar na USP em medicina do que ser jogador de futebol no Brasil. E tem um conceito assim que todo mundo acha que é muito simples, né? Que é muito fácil. As pessoas, elas banalizam isso, né? O sonho de todo mundo, vai ser jogador de futebol, vai ser jogador... E acha que é simples. Você, hoje tem uma peneira muito grande, né? E aí a gente vai entrar depois num outro assunto que é essa peneira maldosa, assim, né? Que alguns times acabam utilizando, assim, da doença, assim, né? Mas me conta, você ficou 3 anos como profissional na Portuguesa e depois você foi pro Bragantino, é isso ou não? Isso. Não, depois eu rodei. E na Portuguesa eu fui o goleiro mais novo da história para subir no profissional e participar do elenco. Eu subi com 17 anos, numa época, hoje em dia é normal, eles apostarem nos jovens, na minha época era o contrário, muito difícil subir. Eu subi junto com o Ricardo Oliveira na época, que foi seleção, meu amigo até hoje. Cara, eu acho incrível, assim, eu acho fantástico esse lance de futebol. Eu sempre fui perna de pau. Você, engraçado, eu tenho, assim, eu lembro poucas coisas da minha infância, mas eu tenho flashes e eu lembro você jogando, né? E você tinha muitas habilidades ali jogando. E eu sempre fui péssimo, assim, em esporte, no geral. Mas eu trouxe aqui um take pra gente colocar, pra mostrar você em campo. Vamos ver, cara? Porque eu acho que é muito massa, assim, pro pessoal começar a ter essa visão. Então, Carlos, coloca pra gente aí, por gentileza! Tinha 25. Eu tô lembrando. Essa faixa, 24, 25 anos. Eu imagino que aí alguns lances de Portugal. Beira-Mar, clube. Nós somos campeões desse time lá, como se fosse da Série B do Campeonato Brasileiro, depois subimos para a primeira. O movimento que o goleiro faz é animal, né? Olha isso. Esse jogo eu quebrei o dedo. Sério? Esse jogo foi fantástico, aí tinham 40 mil pessoas contra o Benfica. O Benfica e o Beira-Mar, caramba. Benfica e Beira-Mar. Eu falo que eu me machuquei, minha avó falava que eu tinha que entrar de capacete no jogo. Nossa.
São todos movimentos muito bruscos, né, do goleiro, né? Muito. É igual luta, você tem uma técnica, o cara cai em cima. Exatamente. Você tem que ter uma técnica para cair, para levantar, para se chocar com o adversário. Vem várias pessoas em cima de você, né? Sim. Então, esse é o Lee Edson. Por isso que eu quebrei muita coisa porque às vezes não dá para se proteger, né? Olha lá, só cai em cima dos outros só. Por isso que goleiro é bom de briga, viu? É uma briga em campo, tá sempre o goleiro dando uma voadora em alguém. Tem que ser o goleiro marrento. Aí é um pouquinho antes, no Bragantino também, que tem a gente vai falar aí, tem uma história muito legal também no Bragantino. Legal. É o Bragantino e quem é um... Aí Comercial em Ribeirão, aí não sei, aí Oeste de Itápolis, aí Noroeste de Bauru, Juventus na Moca, e voltou pro Benfica aí. Legal. A sua carreira, ela profissional, ela se encerrou quando, Ale? 2014. 2014. 2014, numa opção minha, uma escolha minha. Vai falar disso, mas eu tinha ainda físico e condições e propostas para jogar ainda. Eu tinha essa condição. Mas tem um lance de idade também, né? Tem, mas assim, eu parei com 33 anos, eu tinha totais condições de continuar jogando, mas eu acho que a nossa conversa vai poder dar a entender o quanto é uma profissão desgastante. Sim. E que as pessoas não fazem muita ideia, né, do quanto consome o esporte de alto rendimento, Sim. Mais precisamente no futebol. Tá bom. Vamos lá. Depois, me conta que a gente tem que chegar aqui Isso. Então, aí foram 3 anos de profissional na Portuguesa, dividindo o vestiário com uma galera sensacional, onde eu aprendi muito, muita gente de seleção brasileira depois passou por lá. Quem que era, tipo, teu pessoa, assim, de referência, sabe? A pessoa que você modelava, assim, que você queria... Eu tive a sorte de poder jogar com o meu ídolo, Ronaldo, goleiro do Corinthians. Massa. Ele foi contratado no meu primeiro ano de profissional, ele foi contratado, ele já tinha saído do Corinthians, indo, acho que pro Fluminense, e ele chegou lá na Portuguesa, e eu lembro, cara, que eu dividi quarto com ele numa concentração, e eu dormia assim, acordava de noite, eu tô do lado do Ronaldo, cara. Por mais de 500 jogos pelo Corinthians, né? Então ele era uma referência, Tafarel era uma outra referência, o Zete era uma outra referência. O Tafarel não era da sua época? Porque o Tafarel era uma referência mais... O Tafarel tipo o Pelé, assim, né? Que não... o Tafarel é um pouquinho outra antes. Geração, né? Um pouquinho antes. Eu não lembro se quando eu comecei a jogar ele jogava, mas eu cresci vendo ele jogar. Então, assim, e tecnicamente é o melhor goleiro que eu já vi. Isso é um consenso entre os goleiros até hoje. O Tafarel pouco fazia defesa bonita, ele era muito técnico, era um goleiro baixo, inclusive. É mesmo. E ninguém sentia a falta dele ser maior, porque ele era muito bom. Muito bom. E eu acabei ficando 3 anos na Portuguesa. E o Zete também, né? O Zete também, que também... O Zete era de São Paulo, né? O Zete de São Paulo, que também inovou na batida de bola, usava calça, muito técnico também. Eu sempre gostei de goleiro técnico, apesar do Ronaldo não ser tanto. Sim. Mas eu admirava muito goleiros que faziam movimentos técnicos bons. Sim. Né? Isso que é o que eu tentava fazer, né? Não conseguia, mas tentava. E aí, assim, a Portuguesa foi muito importante, porque eu virei homem na Portuguesa, né? Eu saí da adolescência, eu entrei criança e saí de lá um homem. Então eu aprendi muito com todas as pessoas, inclusive tomando porrada, né? Que é onde a gente aprende bastante. E aí saí dali, cara, e aí começou a minha saga. Quando eu saí dali, eu fui emprestado para alguns clubes do interior. A gente vai falar, né? Mas eu tenho um livro chamado Futebol, Sonho e Ilusão, onde eu comecei a viver uma ilusão muito grande. Muito grande. Hoje, você vendo tudo que você viveu, você faria de novo? Igual não. Igual não. Se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, eu iria... escolher muita coisa diferente. Não decisões que a gente já sabe qual é o resultado, porque isso não é justo.
mas decisões de vida. Eu sempre fui muito disciplinado na minha carreira, tá? Eu nunca saí e fui direto pro treino. Nunca. Eu nunca consegui aceitar isso, nunca achei certo. Então, as minhas decisões não são decisões de, poxa, devia ter treinado mais, devia ter me dedicado mais. Escolhas de times de futebol. Eu acabei sendo uma pessoa muito esquentada, pavio muito curto dentro do futebol, por tomar muita pancada de pessoas ruins. E isso acabou me deixando também dando pancada em outras pessoas que não mereciam. Então, às vezes, eu acabei sendo visto também como um cara muito esquentado. Isso acabou fechando porta em alguns lugares. Né? Então, assim, eu não faria... Eu escolheria ser jogador de futebol, sim, mas não teria as mesmas decisões que eu tive. E eu acho isso super bom, porque eu acho difícil você olhar para trás, isso é minha visão, minha opinião. Você olhar para trás e falar assim, faria tudo igual. É claro que quem nós somos hoje é por causa dos nossos erros do passado. Isso não... Óbvio, né? Mas não vai mudar, ok? A gente tá numa posição, então eu não faria igual. Se eu pudesse ser a pessoa que eu sou hoje, mas que eu pudesse tomar decisão de meu caminho fosse mais tranquilo e mais fácil, eu tomaria, com certeza. Cara, a gente vai entrar num assunto aqui, você pode ir continuando tua história, tudo, mas qual que é o grande assunto desse podcast? Abuso sexual, assédio sexual, olhando para esportes, tá? E a gente sabe que a gente viveu uma era onde sempre foi muito comum as pessoas próximas de nós sofrerem isso dentro de casa. Hoje tem muito mais, as pessoas elas têm mais conhecimento, existem órgãos ali que levantam bandeiras, que protegem uma série de coisas, né? Antes de falar sobre isso, eu queria só te perguntar algumas coisas que para mim é uma curiosidade. Tem alguns mitos, né? Então, assim, o pessoal fala assim que fazer sexo na concentração, antes de um jogo, prejudica a performance. Isso é mito ou é verdade? Se você for estar preocupado com a sua performance sexual, é verdade. Se você simplesmente fizer um sexo onde vai ser rápido, não, é tranquilo. Entendeu? Se ficar uma noite, se você passar a noite... Nada, mas não, se você passar a noite, que é pra você descansar... Você fica a noite inteira ali, 6 horas. Aí não é o sexo, é o fato de você mas ali... isso é pra o pessoal jovem, né? Então. Mas assim, o ideal é não fazer. O ideal é não fazer. Mas legal. Atire a primeira pedra, né? Isso aí. Porque assim, em Portugal não se concentra, né? Aqui no Brasil, Tá. Eu joguei 5 anos em Portugal. Então, na Europa, por si só, não se concentra. Aqui no Brasil, antes do jogo, nós temos que ficar num hotel concentrado, às vezes 2 dias antes. Sim. Na Europa, não. Principalmente quando o jogo é em casa, você fica em casa. Tá. Hoje, por exemplo, você chegou com 14 anos. Você ficava imerso no clube? Ou você ia lá, treinava, voltava? Na Portuguesa, né? Não, eu ia todos os dias e voltava. Isso tinha um lado bom e um lado ruim. O lado ruim, fui assaltado muitas vezes, né? São muitos anos atravessando São Paulo de metrô, então teve uma enchente que matou muita gente no Anhangabaú, e eu passei por poucos momentos perto de ônibus nessa enchente. Fui assaltado algumas vezes, então assim, o lado ruim da história era esse, era o trajeto. Mas tinha gente que morava lá? Não, então, tinha muitos. Quem é fora do estado morava lá. O lado bom é que eu tava em casa. Eu demorava 2, 3 horas pra chegar em casa. Protegido, né? Mas eu tava em casa, dormia em casa. Tá. E eu levava, às vezes, né, Natal, às vezes Ano Novo, às vezes final de semana, eu levava uma galera pra minha casa pra poder desfrutar um pouquinho do conforto que eu tinha. Que não era muito, mas pra aquela situação era. Não era muito, não. Era muito, sim. Sim. Posso reclamar, não. Eu tinha meu quarto, minha televisão, meu controle. Mãe, eu tô com fome, sabe? Videogame. Isso pode parecer pouco pra quem tem, mas pra essa galera que não tinha, só de você ter um quarto seu, eles dormiam com mais 6, 7 no quarto. Não, sim. Na época, né? Então... Agora, vamos começar aqui com um assunto polêmico aqui, depois... É o seguinte, vamos
Primeiro, eu queria que você colocasse a tua visão, contextualizar. Na tua concepção, o que é assédio sexual e o que é abuso sexual? E qual que é a diferença de assédio e abuso? Para a gente poder começar a fazer uma linha de pensamento e levar isso para o âmbito que você vivia. E eu gostaria muito, assim, não precisa dar nomes, óbvio, assim, super sigiloso, mas que a gente pudesse ter exemplos reais que possa ser um canal. Acho que a ideia é que esse podcast possa ser um canal de proteção, sabe? De informação, que a gente possa divulgar isso, que as pessoas possam entender que isso existe em todo âmbito e não é diferente no esporte, né? Eu posso dar os meus exemplos, né? As situações que eu passei, não tem problema nenhum de falar, aliás, faço questão de falar. Lembrando que eu não sou psicólogo, nem assistente social, o que eu conto é o que eu vi, o que eu vivi, né? Então, é a minha história. Mas começando a falar sobre esse assunto, que é um capítulo do livro que fala sobre isso, eu acabei estando perto de assistente social, psicólogo, eu fiz projetos com a Fundação Abrinq, então eu acabei me informando e sendo informado. Nossa. Então vamos lá. Até 14 anos é criança. Então, tudo referente à parte sexual que acontece com o toque ou sem o toque... Porque o corpo não está formado ainda. Porque é considerado criança. Tá, beleza. Não sei por qual motivo, mas até 14 anos é considerado tem um estatuto, incapaz, né? Tá, exatamente. Então, mesmo com consentimento da criança, ou que seja dos pais, infelizmente acontece, qualquer situação sexual, não necessariamente com toque. Beleza. Isso é importante deixar claro que abuso sexual... Então, tudo referente à parte sexual com até 14 anos é abuso sexual. Então, se a pessoa, por exemplo, mostrar o seu órgão sexual para uma criança de 13 anos, é abuso sexual. Se um adulto falar para uma criança sobre sexo, dependendo da maneira, que não seja de maneira instrutiva, porque você tem que falar para proteger, é considerado abuso sexual. Não, inclusive está nos sites e Google, se pesquisar. É isso aí. Passado disso, aí sim começa a mudar a situação. A diferença de assédio e abuso. A diferença de assédio é você normalmente usar de um poder que você tem, hierárquico, ou de força, né, para coagir a pessoa para ter uma troca sexual, que seja na fala, que seja no toque, que seja numa proposta. Então, um chefe, alguém que tem o poder de mudar a sua situação, normalmente é uma proposta nas entrelinhas, nunca é muito claro. E o abuso sexual, ele normalmente tem o toque, né? Tocou na pessoa, não necessariamente com penetração, sem penetração, tocando no órgão, não tocando no órgão, ele pode ser considerado abuso sexual. Eu vivi na minha vida, Renan, nessa minha trajetória, principalmente de ilusão, que foram os 10 primeiros anos da minha carreira, que eu joguei em times onde não tinham condições nenhuma, depois que eu saí na Portuguesa, eu passei por 3, 4 times, em que eu comia muito mal, quando comia, não é que eu passava fome, mas eu ficava com muita fome. Você sofreu assédio ou abuso? Sim. Eu sofri... Cara, o abuso, eu até hoje, eu acho que não. Eu sofri muito assédio, mas eu recebi toque. Eu não tenho... Aliás, eu devo falar como aconteceu isso é incrível, comigo. Assim, porque a gente precisa falar isso. Então, na minha situação foi o seguinte, eu tava numa situação muito vulnerável. Tava num clube em que eu tinha 17, 18 anos, ou seja, já era quase um homem, né? Não era nenhum garotinho, nenhuma criança. Tava longe dos meus pais, junto com mais uma galera no alojamento, 4, 5 no mesmo quarto, dormindo muito mal, condições de higiene horríveis. Era um clube que não podia estar aberto. Não recebia salário. Eu também topei estar naquela situação, ninguém me obrigou, porque eu tinha um sonho. Normalmente, onde tem pessoas nessa situação, infelizmente, é um monte de homem dentro de um alojamento. Infelizmente, você tem alguns predadores em volta. São meninos com um corpo de atleta, passando necessidade. Os predadores, normalmente, têm algo em troca a dar. Então, eu estava nesse clube
E um colega meu falou, poxa, vamos comer? Quer ir na pizzaria? E eu não comia pizza há meses. Meses. Coca-Cola e pizza pra mim era um baita luxo nessa época. E e a gente entrou. Veio um cara de São Paulo, baita carrão, parou na porta do estádio. Entramos no carro dele, eu e mais 3. Fomos à pizzaria, um cara super gentil, bacana, educado. Não teve nenhum papo estranho, nada. Eu não era mais nenhum inocente, mas eu tinha 17 para 18, né? Não era também um homem formado. E na volta da pizzaria, eu sentei no banco da frente e, sei lá, depois de 2 minutos que a gente entrou no carro, o cara pôs a mão na minha coxa. E eu, na hora, demorei a entender. Falei, poxa, não é possível que ele fez isso. Será que é isso? Será que eu não tô confundindo? Até você entender, a mão já tá ali e tá subindo, né? E aí eu, num ato assim de, poxa, o que que eu faço? O que que eu faço? Porque a gente acha que tá preparado. Hoje, se você falar assim pra você, meu, e se um cara põe a mão na sua coxa? Pô, eu dou um murro na cara dele. Só que tão rápido você é vulnerável. Você tá numa situação... Você tá no carro, você tá numa e um cara bacana ainda. Um cara que te pagou pizza. Um cara você que... não entende. Demora a entender. Segundos que seja, mas o suficiente pra mão dele começar a subir na minha coxa. E eu ali, num ato rápido, eu virei pra trás, tirei a mão dele. Depois voltei e passou, sei lá, mais 1 minuto, ele pôs a mão na minha coxa de novo, mas já mais pra cima. E tocou em mim. Eu tirei a mão dele sem querer disfarçar, porque ali eu já tinha certeza. Tirei a mão dele sem querer disfarçar, mas também não reclamei com ele. Fisicamente eu era muito mais forte do que ele. Eu poderia tranquilamente dar uma porrada nele, pedir pra parar o carro, ou eu parar o carro, que seja. Mas eu não tive essa reação. A minha reação foi, tirei a mão dele, esperei o carro parar. Você fica assustado também, né? Exatamente. Desci do carro rapidamente, fui pro meu quarto lá no alojamento do estádio, e veio esse colega meu que tinha convidado esse cara e falou assim, meu, desce lá, o cara quer falar com você. Eu falei, não, tá maluco, o cara passou a mão em mim. Não, eu vi, meu, mas calma, o cara quer te ajudar. Então, na cabeça do meu colega ali, ele tava me ajudando, né? E eu falei pra ele, você tá maluco, meu? E quando eu recusei, vieram os meus outros amigos, estavam no carro, se oferecendo pra esse meu amigo, falando, não, fala que eu vou, fala que eu vou. Por quê? Porque ele ia dar dinheiro, presente, enfim. Foi uma situação que na hora me deu medo, na hora eu fiquei constrangido, mas eu passei tanta situação no futebol difícil, de trairagem, de injustiça, às vezes com salário, com contrato, que isso só foi mais uma. Isso não me causou nenhum trauma, até porque, é o que eu falei, eu considero isso um assédio, apesar de ter sido toque. Então isso pra mim não teve um trauma, sabe? Eu não me coloco nessa situação como vítima, coitado do Alê. É muito pior quem recebeu realmente o abuso sexual com penetração ou com toque pior, sabe? Essa pessoa sim vai ter um trauma muito grande na vida, não tem como não ter. É que o trauma, muitas vezes, ele é inconsciente, né? Então, quando você fala assim, não tem um trauma, às vezes existe uma questão, às vezes, dentro de você, mas tá tudo bem, né? Não é uma coisa tão explícita. Agora, a pergunta que eu queria fazer. Por que sempre meninos, por que sempre uma relação homossexual? Eu não sei se você saberia explicar isso de alguma forma. Normalmente são homens casados, são homens que têm família, sabe? Que querem... E daí uma outra coisa que eu queria perguntar, assim, já existiu algum tipo de denúncia? Alguém já como você, por exemplo, você poderia ter se sentido coagido? Às vezes você vai denunciar para uma pessoa que é conivente e vai colocar pano ali e não vai dar em nada, né? Mas alguém já tentou fazer algum tipo de denúncia? Alguém já tentou fazer alguma coisa nesse sentido? Olha, eu não associo o homossexualismo com isso, tá? A questão da escolha sexual com isso. A questão é que esses homens, na sua grande maioria, 99%, porque tem casos de mulher também. Ah, tá. Tem casos de mulher com crianças, com 13 anos de idade, mulheres que trabalhavam no clube
que tinham relações sexuais com isso, mas muito menos. Muito menos. Até porque, pro menino, o trauma é muito menor, porque vamos levar em consideração ali que a maioria desses meninos vão ser e são heterossexuais e acabam tendo uma relação precoce com uma mulher, o que nos Estados Unidos dá cadeia, né? Não sei se aqui dá, porque lá é muito filme disso. Mas o que acontece é muito mais com o homem. Sim. Eu vejo a situação o seguinte, é o que você falou, são pessoas reprimidas que não assumiram a sua homossexualidade perante a sociedade, estão infiltradas no futebol ou em volta, porque são treinadores, preparadores físicos, diretores, roupeiros. Eu tenho um caso, Renan, na Portuguesa, que eu tinha 13 para 14 anos e eu estava tomando banho junto, algumas vezes, tomando banho no vestiário, e o roupeiro da nossa equipe olhando a gente tomar banho e se tocando. Um adulto, um homem. Né? O cara se tocando ali, e pra gente, a gente nem sabia que aquilo ali era errado, era abuso. A gente até fazia palhaçada com isso. Mas se masturbando, tipo, explicitamente, não assim, é se masturbando, ele tava se tocando. Ah, tá. Ele tava se tocando e falando, esse é delícia, hein? Ó, esse aí, deixa eu ver. Ah, e assim eu gosto. A gente tinha 13 para 14 anos. Entendeu? Então, assim, mais um homem no meio. Sim, sim. Então, assim, eu vejo, Renan, que são pessoas que são muitos são doentes, pedófilos, né? E outros que vão atrás de meninos já com 17, 18, 19, 20 anos, que dão dinheiro em troca disso, são predadores, porque, assim, eles têm todo o direito de ter uma relação afetiva com um menino mais novo. Passou dos 18, ele tem todo o direito. Se tem uma troca, não tem. Exatamente, aí é que é o negócio. O problema é que eles... Se ele chegar e falar assim, cara, por um emprego ou por uma comida, você faz aqui um ato sexual comigo, ou qualquer coisa que seja, daí já constitui um abuso. Né? Esse é que é o negócio. Antes de vir pra cá, fui me consultar com uma terapeuta pra eu entender, cara, porque pra mim é uma coisa muito profunda isso, e é uma coisa muito séria. Assim, se tem um tipo de proposta indecente, e a pessoa tem consciência do que faz, isso constitui um ato de violência, de abuso, de assédio? Ela falou sim. Então, e eu vou te falar uma coisa. É muito injusto, sabia? Pra quem recebe a proposta. É óbvio. Porque o cara não tem escolha, às vezes, né? Na verdade, escolha você tem. Tá. Escolha você tem. Você não é obrigado a fazer aquilo. Não, mas eu falo assim, de quem às vezes... É olhar pros dois lados e falar assim, meu... Não, de que às vezes tem quem tá lá passando fome. Isso que eu ia falar. A casa, o pai ali desempregado, a mãe não sei o quê. O cara fala assim, cara, eu tô ferrado na minha vida. E eu vou te falar uma coisa, que às vezes não é uma situação extrema de fome, mas é uma situação que mexe com um sonho. Como eu falei, é mais fácil entrar em medicina na USP do que ser jogador de futebol. Aí o menino tá ali, há muitos anos já no futebol, abdicando de estar com a família, abdicando de amigos, da cidade onde ele nasceu, morando debaixo do alojamento, ele se dedica no treino, ele é perseverante, só que ele olha pro lado e vê que ele é tão bom quanto todo mundo. E aí apresenta-se uma situação que tem um diretor, e isso é um caso real, tem um diretor no Nordeste que durante muitos anos, Renan, muitos anos, ele assediou e abusou de centenas de garotos. E quem é da minha geração do futebol sabe de quem eu estou falando. Sabe, sempre foi explícito, todo mundo do meio sabia. Então esse cara oferecia contratos, oferecia chuteiras, valores, né? Porque ele era de um grande clube lá do Nordeste. E era essa troca. E é injusto, porque você pega o menino olhando para o lado e vê a baita competição. É um jovem que não está com a cabeça formada ainda. E ele olha para o lado e vê os colegas dele cedendo a isso. E ele, como não tem muita responsabilidade e consciência ainda daquilo, porque ele não está formado, ele está longe dos pais há muitos anos, ele cede. E é injusto o que eu falo, porque se ele não ceder, muitas vezes ele acaba voltando 2, 3 casinhas. Porque o cara que está assediando ele não está forçando. Também, né? Ó, vem se você quiser, mas já sei que você não quer, não serve para mim. Porque igual você dentro de campo, eu tenho mais 4, 5. Mas é 4, 5 que topa sair comigo. Você que não quer, dá licença. Não é explícito assim,
Então é muito injusto uma proposta que vem de cima para baixo. E vamos dar um exemplo claro aqui para as pessoas entenderem também. Uma secretária que tem 3 filhos em casa, que é dedicada ao seu chefe, e vem o chefe e passa a mão na bunda dela. E ela tem a escolha, se eu denunciar, provavelmente eu vou ser mandado embora, e se eu ficar quieta, eu vou sofrer em silêncio. Como é que toma essa decisão? E se eu for mandado embora, eu não sei se vou arrumar outro emprego. Como é que toma essa decisão? O quanto é injusto isso, né? Então, infelizmente, Renan, eu vi muito isso no futebol, daí a gente pode ir para vários âmbitos, né? Então, por exemplo, hoje na TV, quantas pessoas crescem porque cedem para diretores, sabe, teste de sofá. Isso é uma coisa real, assim. Real. Caiu e no hoje meio todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Hoje caiu, assim, no jargão popular, mas existe, assim, né? Então, a gente sabe, assim, quem faz teste, que você faz vários testes ali, as pessoas que são selecionadas é porque às vezes cedem, etc. Então, isso em todos os meios. E, Renan, é uma pena, cara. É uma pena que, infelizmente, as pessoas não têm coragem, que sofreram esse tipo de assédio, que cederam lá atrás, por uma escolha, sim, mas uma escolha que era junto com uma necessidade, que não tem coragem de se expor, contar a situação, eu estou dizendo a maioria, denunciar em todos os âmbitos, para que essa pessoa não esteja mais ali e para que você possa conibir a ação de novos abusadores, assediadores. Né? Então, assim, cadê a galera do meio artístico? Por que ninguém fala? Cadê a galera dos modelos? Por que ninguém fala? Cadê a galera do esporte? Por que ninguém Tem fala? uma galera falando? Tem, mas é pouco ainda. Tem um filme rolando aí, não sei tem se... tem que falar dando nomes, né? Assim, de quem sofreu. Tipo assim, ó, eu sofri, o fulano de tal fez isso. Assim, não falar de uma forma, olha, existe. Que eu acho que, assim, minha opinião em relação a isso, se você se levantar e falar assim, eu sofri assédio na minha vida, dessa maneira, que é o que eu faço. Com isso, eu quero que você que está vendo essa entrevista, esse conteúdo, entenda como funciona e fique atento, porque esse caminho é um caminho sem volta, né? O complicado do nome, no meu caso, eu nem sei quem é o cara, né? O roupeiro, faça a mínima ideia onde ele tá. Eu não falo nem pra você falar nome, mas assim, tem pessoas que são abusadas sexualmente, são estupradas, sim, né? Sim. Então, assim, são pessoas... que é diferente, né? Eu vi um caso lá que você falou que um médico lá... sim. Médico da seleção, da seleção olímpica de ginástica americana. 300 meninas? 320 meninas. Então, assim, se você não falar assim, o fulano de tal abusou... Para esse cara sofrer uma sanção, o cara ir preso e gerar todo um sair processo... do meio, né? E, assim, eliminar esse cara, né? Senão ele continua ali e vai continuar, de fato, fomentando todo o meio, sabe? É mais nesse sentido que eu digo. Acho que, assim, o seu trabalho é incrível, porque você fortalece e você... É como se você limpasse a lente dos óculos, sabe? Principalmente dos pais. Cara, a gente tem filho, o medo que a gente tem que aconteça alguma coisa com os nossos filhos é muito louco, assim, sabe? E nós, eu falo isso aí pra todo mundo, assim, nós vivemos uma geração de pessoas que foram abusadas desde a infância. Muitas pessoas, muitos de nós sofremos abusos. Coisa simples, assim. Outro dia eu tava falando com a minha esposa, com a Bianca, eu falei assim, quando eu era pequeno, tinha uma moça que trabalhava na minha casa, e ela falava assim, se você me der 50 reais, eu mostro meus peitos. Ela falou assim, mas isso é assédio. Eu falei, não. Você falou pra ela? Não, ela falou pra mim. Ela falou pra você. Eu falei, não é. Cara, nós vivemos uma geração de pessoas que eram assediadas e abusadas pelos pais, pelos tios. E eu conheço muitas pessoas, né? Eu trabalhei muitos anos com terapia. Tudo em silêncio, né, Renan? Em silêncio. Então, esse movimento de não falar já vem de berço. Porque assim, cara, como que eu vou expor o meu pai? Tudo bem, ele sabe? Então, assim, eu conheço muita gente que entra num conflito emocional
que não consegue, né? E de repente você não consegue falar, porque senão você vai criar uma ruptura na família e chega uma hora que você fala, cara, eu quero viver minha vida, e você vai trabalhando seus traumas. Então, assim, o que eu posso falar, eu acho que talvez muitas mulheres que estão vendo, a gente sempre fala as mulheres, porque as mulheres sempre são a maioria, e quando eu me confrontei com a tua história e o que você traz no livro, eu li seu livro há muitos anos, é muito interessante, assim, a gente ter essa percepção de quantos homens sofrem. E homem, eu acho que é pior, porque o homem tem a questão muito do ego, do brio, do orgulho, sabe? Então é mais difícil um homem se expor do que uma mulher. Hoje tem um movimento que as mulheres falam assim, olha, eu sofri abuso, eu tive, né? Então às vezes por vizinhos, antigamente a gente deixava deixavam os filhos com o vizinho, com amigos, né? Antigamente a gente ficava, desculpa, eu e você, a gente descia ali no prédio, a gente ficava o dia inteiro ali brincando, um na casa do outro, tal. Hoje em dia, cara, eu não deixo meu filho fazer isso. Eu não deixo, assim, porque eu não conheço, eu não sei, sabe? Então, eu sinto muito por tantos traumas gerados, e nosso papel, eu acho que é que a gente possa criar uma nova geração de seres humanos que possam lutar contra isso. E quando você tocou num ponto muito legal, que é assim, falar sobre isso. Eu, por dar palestras nos clubes de futebol de uma maneira preventiva, eu acabo que muitas pessoas que são ligadas a mim se sentem confiantes e confortáveis para falar. Tipo, do nada. Viu? Eu tenho uma coisa para te falar. Uma amiga minha, uma vez, eu fui abusada sexualmente. E eu não sou psicólogo, né? Eu trabalho na prevenção através da minha história. É claro que eu trago muita informação, mas lidar com pós-abuso eu não tenho, é uma irresponsabilidade se eu falar qualquer coisa do pós-abuso. O que eu falo e o que eu falei poxa. Mas a tua história fortalece. Exato, então aí é que tá, né? Porque quando uma pessoa fala, a outra fala, ele é igual eu também posso falar. Cria conexão. E ela, no caso dessa minha amiga, ela foi abusada pelo porteiro no prédio quando foi brincar lá embaixo. Né, com toque. É isso aí. E é o que você falou, quantas da nossa geração, quantas crianças, jovens não sofreram porque a gente brincava na rua, a gente brincava com o vizinho, era dentro da casa dos outros. E no futebol, Renan, a mesma coisa, cara. A criançada tá sozinha. Infelizmente, é até hoje, né? Não, e é assustador quando você fala assim que o pessoal mora lá. Crianças que moram lá, elas perdem todo o sentido de proteção que possa ter. Elas são desprotegidas, sabe? Então, assim, elas estão muito expostas, assim, a qualquer tipo de questão que possa ter, né? Então, isso cara, é muito triste, assim. Porque... Hoje, nos grandes clubes, né, nos clubes com estrutura, clubes milionários, você tem ali muitos olhares para essas crianças. Psicólogos, treinadores, porteiros, segurança, assistente social. Por mais que tenha alguém infiltrado, e uma coisa importante os pais entenderem, pais de crianças principalmente entenderem que é assim, ó. Gente, não é para viver na noia, mas entenda uma coisa. Parque de diversão, aonde tem criança concentrada, é ali que o pedófilo tá. É ali. Então tomem cuidado. Então vamos lá. Um alojamento onde tem lá 350 crianças, possa ser que tenha alguém infiltrado ali. Só que como hoje nos clubes, como eu falei, tem muitos olhares de profissionais ali, fica muito complicado. Então cada vez mais esses doentes estão saindo dos grandes clubes, estão aonde? Dentro do esporte, nos clubes pequenos, onde não tem essa estrutura. Exatamente. E ali tem uma história isso é público, eu posso falar, de um treinador do Grêmio, que há muitos anos, como eu falei, se colocar no Google vai aparecer, ele foi pego ejaculando nos meninos enquanto os meninos dormiam. Assim, até machuca eu falar sobre isso. E o grande problema desse assunto é isso. Por isso que ele não é falado.
Porque ao falar, você imagina e ao imaginar dói. Só que ao não falar, você não traz a solução para esse assunto. Por isso que não falar dói, mas em silêncio, né? Exato. O sofrimento é em silêncio. Né? Exato. Você precisa falar sobre isso. Renan, novela das 8, da Globo, ela trouxe muitos assuntos relevantes durante os últimos 30 anos, 40 anos. Nunca houve um ponto na novela, já houve agressão à mulher, já houve um monte de coisa, um monte de assunto relevante que a sociedade acaba discutindo e muitas vezes trazendo uma lição. Nunca houve um assunto sobre pedofilia como tema de uma novela das 8. Nunca houve um filme até então que falasse de maneira incisiva e clara sobre esse tema. As pessoas não querem falar sobre esse assunto. E hoje, eu tô gritando para os 4 cantos do mundo. Recentemente acho que teve um de pedofilia, mas é muito... Muito por cima, nada que te fizesse refletir. Hoje tem um filme no cinema que chama O Som da Liberdade. Eu fui ver semana passada. Renan, não consegui levantar da cadeira depois do filme. Nossa. É um filme que... é um bom filme para começar, ele é bem feito. É uma história real de um agente do FBI, sem spoiler aqui, mas é um agente do FBI que luta contra isso. E... cara, vá ver esse filme. Você que está assistindo, vá ver esse filme para você refletir sobre a vida, para você agradecer sobre a vida, para você entender que o mundo não é um mar de rosas, que nós vivemos num lugar... Poxa, a gente está vendo a guerra hoje em dia. Quanto nós somos abençoados de estar num país de paz, de ter vivido da maneira que vivemos. Ver esse filme é uma porrada na cara. E não adianta, eu não gosto de filme pesado, eu só vou para me divertir. Vá ver esse filme. Tome coragem, você que tá vendo, Renan, vá ver o filme, vou ver esse final de semana. Porque vale a pena, cara. Vale a pena para refletir exatamente sobre esse assunto. A gente tem que tirar esse assunto debaixo do tapete e trazer à tona. Ao falar sobre isso, a gente traz solução, a gente traz informação. Né? Hoje eu já falei com mais de 45 clubes aqui em São Paulo, são mais de 3.500 jovens no meio do esporte que já ouviram as palestras. Ao todo, são mais de 5.000 pessoas que já ouviram a palestra Chega de Abuso, onde eu levo toda a informação de como acontece, de que maneira acontece, quais são os sinais, aonde denunciar, qual o papel dos pais quando os meninos estão longe, morando em alojamento, né? Não dá para só entregar seu filho, deixar lá e ir embora, depois a gente se fala por telefone de vez em quando. Então eu trago tipo, acorda aí, isso existe, vamos se preparar para isso? Caso acontecer, o que você deve fazer? Desde o sub-11, né, 10 anos de idade, até sub-23. Então, ao falar sobre isso, você traz esse assunto para que as pessoas possam... Agora, inclusive, vai ter um seriado na Globoplay que o Cauã Raymond montou, e nós fizemos algumas reuniões com ele, com a equipe dele, porque ele é diretor e ator do filme, e ele quis entender como é que isso funcionava. Eu não sei se ele procurou outras pessoas também, mas a gente fez algumas reuniões para ele entender, né? Hoje eu sou referência no esporte, eu e a Joana Maranhão somos referências para falar sobre abuso sexual no esporte. Então é legal, fiquei super lisonjeado de participar, de colaborar com esse tema numa ferramenta tão importante. Então é outro, provavelmente, que vai valer a pena ver também. Cara, olha só. Futebol, Sonho e Ilusão. Ale, esse livro aqui dá pra comprar ainda, mano? Dá de forma... Ele tá na Amazon.com. Coisa aqui, dá um zoom aqui, ó. Opa, dá um zoom aqui, Carlos. Dá mais um aí, Carlos. Mostra que a câmera é boa. Falou que vendeu o zoom, não vendeu, Ale? Ele falou que o zoom é bom. Aí, ele tá online agora só, né? Tá. A verdade e realidade. Gente, desculpa. A verdadeira... Toma essa. Só eu tenho o livro autografado. Vocês não tem mais. Então já era. O Ale mandou pra mim aqui, ó. Um abraço pro amigo Renan. Foi em 2013, 2014. Acho que foi isso aí. Acho que foi... Cara, eu tinha acabado de começar a namorar. Eu casei em 2015, foi antes do meu casamento. Renan, esse é um livro muito legal para quem tem
um filho que quer ser jogador de futebol, para um adolescente que está nesse caminho já. Tem muita curiosidade aí também, entre linhas. Não é só sobre o abuso, obviamente, é só um capítulo. Sim. É sobre os caminhos de um atleta para ser jogador de futebol nascido no Brasil, que é completamente diferente aqui. Então é um livro bem fácil, uma leitura bem fácil, eu fiz para jovem mesmo. E é um filho, né? O livro é um filho. Então tá na Amazon.com, só colocar lá Futebol, Sonho e Ilusão. Futebol, Sonho e Ilusão, Alemão Trimas, né? Sem falar Alemão Trima, mas Alemão Trimas. Os irmãos Metralhas vêm dos Montrimas, Metralhas, né? Montrimas, Metralhas. Mas era Metralhas mesmo, não era que o pessoal chamava? Era os irmãos Metralha até. Foi, né? Eu lembrei, olha sim, só, mano. Não, eu vou mandar depois pros meus irmãos aqui, a gente vai dar risada. E eu vou dizer que eu sofria bullying aí, porque as menininhas só gostavam do Ale, viu? Ele era o gatinho, ele e o Rafa, né? O Fer era o mais feinho e eu também era o mais feinho, entendeu? Aí depois... Ai, cara, que legal, mano. E eu quero falar aqui o Ale agora, ele tá... É muito legal porque... Acho que tudo relacionado a esportes, e eu tenho a honra de ter aí o Joel J como meu mentor. O Joel J é super referência no meio de esportes. E no outro podcast a gente trouxe a Maricota também, uma nadadora incrível. A gente sempre tem trazido, falando muito de alta performance, né? Na vida, nos esportes, nos negócios, etc. E o Ale hoje, ele me trouxe uma coisa incrível, que é um protetor solar. Vou colocar aqui, dá um zoom aqui na tela. Vamos lá, Carlos, vamos fazer esse zoom funcionar aqui. Tá meio devagar esse zoom aqui, ó. Olha o zoom, caramba, mano. É Sunpro. Fala um pouquinho desse protetor, Ale. Como que é a ideia e o conceito, assim, só pra gente... Cara, é assim, foram 20 anos, então enquanto eu jogava, uma boa parte da minha carreira, eu não fazia ideia que eu tinha que usar protetor. Não tinha essa informação como tem hoje. Nos últimos 5, 6 anos, eu já preocupado em passar protetor solar, câncer de pele, envelhecimento. Cara, o goleiro tá de luva, certo? Você tá olhando a bola. O que acontecia? Suava muito e o protetor escorria, o suor suía, o protetor ardia o olho. Então eu não passava protetor solar e sabendo que eu tinha que passar. Isso durante muitos anos. E nos últimos anos, esse é um projeto que tem 2 anos, nós desenvolvemos, eu e mais alguns atletas, nós desenvolvemos uma fórmula onde é um fator 50 de proteção, protetor facial, e não escorre nos olhos. Então é um protetor solar feito para qualquer pessoa que quer praticar esporte ao ar livre e não ter a preocupação que o protetor vai escorrer no olho. Isso serve muito para criança também, nas escolinhas de futebol. Então, assim... Tão grande quanto o logo nosso, Sunpro, é o aviso que ele não escorre no olho. Legal. Ele está em fase de pré-lançamento ainda, e nós temos a rede social nossa já, né, @Sunpro, e eu estou muito feliz com isso, porque é o meu primeiro projeto, e é um projeto que ele vem muito de encontro também com o que eu faço hoje, porque minhas palestras são nada mais, nada menos para ajudar o próximo. E nós conseguimos desenvolver um produto para poder ajudar os atletas também. Então tá em conjunto com aquilo que eu penso e meus sócios pensamos. E você como um goleiro também acaba facilitando pela luva também, né? Porque o jeito que você passa assim... Não precisa espalhar com o dedo. Você acaba pegando com a luva ali. Não, e assim, é de rolon, ele é bem seco e nós garantimos a performance do atleta. Nós estamos aí com alguns influenciadores já, né? No futevôlei, triatleta... Nós estamos atrás de um ciclista, de um corredor, para que... A gente já tem uma galera experimentando já, né? Mas é... Não, mas é muito legal mesmo, olha. Cara, ele é muito seco. Olha. Ele é muito seco. O jeito que passa assim, você... Ele é muito seco. Ele fica no começo com uma camadinha branca, que é justamente para a pessoa ver aonde passou. Porque quando ele é completamente sem cor, será que eu passei? Será que eu não passei? E depois ele dissolve. É outro filho meu aí. Tem o livro... E tem o Sunpro aí, que a gente está aí muito confiante. É só o primeiro. Quando acabar, você avisa, eu vou te mandar outro. Que legal. Legal.
Ale, obrigado por você ter vindo. Eu acho que como mensagem aqui, a gente tem que, primeiro, para os pais, né? Tomem cuidado com os seus filhos, porque eles são a maior joia que você tem na vida. A gente tem que instruir nossos filhos, orientar nossos filhos e tentar blindar também de qualquer coisa que aconteça. A gente não consegue fazer nada em relação ao outro. Então, assim, as pessoas que são abusadoras, assediadores, a gente não consegue fazer nada, mas a gente consegue fazer em relação a nós. Então, acho que esse é o maior insight que eu tiro e que a gente possa disseminar. Então, você que está ouvindo, dissemine essa informação. As pessoas que querem seguir carreira no esporte, no esporte, as pessoas que querem se desenvolver profissionalmente, as pessoas que sofrem caladas, né? Mulheres que sofrem no trabalho, homens que sofrem no trabalho, a gente que sofre em casa. Cara, abuso sexual é uma realidade no Brasil muito grave e a gente não fala. Assédio sexual é uma realidade muito grave e a gente não fala. Então, está na hora da gente começar a falar e se posicionar. Cara, parabéns por você se posicionar brilhantemente, trazendo isso, essa lucidez, sabe? Trazendo esse limpar de lentes, assim, para que as pessoas possam ter acesso a essa informação. Cara, eu gosto muito de você, velho. Você fez parte da minha história, viu? Assim, são poucas as pessoas que a gente... Eu contei sua avó esses dias, né? 90 anos, 90 cara. anos tá correndo mais que eu. Que incrível, sabe? A dona É demais, cara, né? Que incrível, mano. Demais, Que incrível. Demais, e a gente, parece que quando a gente se encontra, assim, passa ali uma história inteira, assim, e com seus irmãos também, né? Eu tive até mais contato com o Nando, até porque a gente estudou junto, enfim. Eu sou muito feliz de conhecer e de ver o teu propósito hoje. O teu propósito é muito... ele, com certeza, ele muda a vida de muita gente. Então, com tudo isso, quero te agradecer, assim, imensamente. Quero pedir para você olhar para aquela câmera ali e eu quero dizer para você entregar aqui os seus 50 centavos que vai transformar a vida de quem está assistindo nesse momento. Você pode assistir, tem gente que está assistindo pelo YouTube, tem gente que está ouvindo pelo Spotify, mas que as pessoas possam sair daqui alimentadas e gratas pela mensagem que estão ouvindo aqui. Renan, primeiro, eu quero agradecer o Sindicato de Atletas de São Paulo, que sem o sindicato não seria possível começarmos a atingir centenas e centenas de jovens dentro dos clubes. O sindicato me deu toda a condição que eu precisava para poder viajar, para poder chegar, para poder comprar aparelhos para palestra, slides, tudo. Me deu toda a condição para que eu tivesse calma na minha vida, para que eu pudesse me dedicar 100% a isso. Você pai, mãe, você responsável por esse jovem que tem esse sonho, eu tenho um único conselho, e é simples, e não é só no esporte. Esteja perto do seu filho. Às vezes, estar perto do seu filho não é estar perto fisicamente. Lidar com, principalmente adolescente, não é fácil. Quem tem adolescente em casa sabe o desafio que é. Mas a nossa obrigação como pai é poder estar perto do nosso filho. Teve um depoimento de um pedófilo com a prisão perpétua nos Estados Unidos que perguntaram para ele assim: como que você escolhia suas vítimas? E ele respondeu: através dos pais. Quando eram pais que estavam longe, essas crianças viravam a minha vítima. Quando eram pais que estavam perto, poderiam me causar problema, não eram minha vítima. Então estejam perto de seus filhos, se informem que hoje você consegue, mediante a idade, orientar o seu filho através desse assunto assédio e abuso sexual na vida. Pessoal, muito obrigado com vocês, Alemão Trimas. Cara, procure ele nas redes sociais. Seu Instagram, Alemão Trimas. @Alemão Trimas. @Alemão Trimas. O do protetor, @Protetor Sampro. @Protetor Sampro. Vai lá também, que tá bem legal nossa rede social. Legal. Você tem um YouTube, Alemão Trimas. Alemão Trimas também é bastante vídeo ali jogando, dando palestra. Legal. E se você quiser
Futebol Sonho e Ilusão, procure na Amazon. Espero que você curta. Você não vai ter o livro físico, só eu. Esse aqui eu não vendo nem por $1 milhão. Renan, eu não te agradeci. Eu dei o recado pessoal. Eu quero agradecer muito o seu convite aqui. Falei no começo e falo de novo, a recíproca é verdadeira. Eu acho que quando a gente encontra alguém da nossa infância, é uma maneira da gente voltar, né? Eu também conheço suas irmãs também, desde pequeno. Hoje eu tenho a rede social delas. Uma canta, né? Sua mãe canta também pra caramba. Então também é muito legal ver você, estar com você, acompanhar o teu sucesso, acompanhar também a maneira que você toca na vida das pessoas. A gente sabe o quanto isso é difícil, o quanto a gente tem que nos provar e provar a cada dia que nós somos capazes de mudar vidas das pessoas através do nosso conhecimento, através de vontade, muitas vezes sem reconhecimento. Né? Então, parabéns você também pelo teu podcast, pelo teu projeto de vida. Muito obrigado, tamo junto, cara. Super grato de você estar aqui. Tô super emocionado aí que você é uma pessoa que eu admiro demais. Muito obrigado você que está me assistindo ou me ouvindo. Espero que você tenha gostado desse episódio incrível onde nós falamos aqui sobre assédio, abuso sexual no esporte com esse fenômeno Alemão Trimas, e espero ver você aqui nos próximos episódios. Já se inscreva aqui no canal, siga aqui o podcast, estaremos juntos e conectados nos próximos capítulos e episódios. Estamos super juntos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu demais!